Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o instrutor Paulo Silva. Pessoal, vamos fazer uma demonstração aqui de um experimento realizado por Hans Christian, né? Um cientista pesquisador dinamarquês, né? Que fez esse experimento em 1819. Então hoje, realizando nos dias de 2018, esse experimento tem 199 anos. Então, então não é muito longe que o ser humano começou a dominar a eletricidade, o eletromagnetismo e para trazer benefício para a sociedade, né? Grandes cientistas como o Hans Christian, o Michael Faraday, Alessandro Volta, então eles trabalharam estudando, pesquisando sobre eletricidade, né, e magnetismo, né? Então é intrínseco que a eletricidade e o magnetismo estão juntos. O que eu vou demonstrar aqui agora é a partir de uma corrente elétrica a gente pode criar um campo magnético. É um experimento muito simples, né, que foi realizado pelo Hans Christian Oersted. É Hans Christian Oersted, de 1819, na Dinamarca. Os estudos. O que ele fez, o Hans Christian? Ele pegou um circuito e falou que quando você passa uma corrente elétrica num condutor, num fio, nele surge um campo magnético, né? Campo magnético B, né? Mais ou menos nessa figurinha aqui que eu vou passar para vocês aqui, então dá uma. Então o que o Hans disse pra gente? Ele falou que quando a gente tem um condutor, ele pegou o circuito, isso aqui é um pedaço de um segmento de um condutor elétrico, um fio de cobre. Foi aplicada uma corrente, percorre uma corrente I nesse pedaço de condutor, e ele notou, através de uma bússola, que ele conseguiu medir que surgia um campo magnético ao redor do condutor. Então, nesse experimento, ele provou que quando se tem um condutor, se aplica uma corrente nesse condutor, nesse mesmo condutor vai surgir um campo magnético, né? Surge um campo magnético aqui, ó. Esse experimento, ele quis provar que corrente elétrica gera um campo magnético. Foi esse experimento que ele quis provar. E é o que a gente tem aqui. Nós temos aqui uma bobina, né? É um fiozinho de telefone, né? Aqueles fios de para trançar do telefone. Eu enrolei ele, fiz várias espiras, né? E estou alimentando ele com a tensão, com uma fonte, aqui ligada de 10 volts, né? 10, 9 volts. Então o circuito está aberto, tá? Não vai acontecer nada, né? Então é bem simples você refazer esse experimento do Hans Christ. Vou ter também, você vai precisar de um prego de ferro doce, né? Um prego normal, né? De alguns parafusos, arruelas para poder imantar, né? Para poder servir para a gente atrair. Na verdade, nós vamos construir um eletroímã, né? Construção de um eletroímã. Então perceber que o prego ele não vai conseguir atrair nada, porque ele é constituído de um material ferromagnético, que a permeabilidade magnética dele é boa, ele deixa passar os fluxos
de linha de campo magnético facilmente. Esse material é um ferro magnético, é um prego feito de ferro doce. Então aí, aqui tem os parafusos para a gente fazer a tração. Nota que ele não atrai nada, né? Não tem atração. Na verdade, nós vamos criar um eletroímã e provar que a partir de uma corrente elétrica eu posso gerar um campo magnético, que foi o experimento do Hans Christian. Né? Então eu vou pegar a bobina aqui, que eu enrolei no próprio prego, e vou colocar o prego nessa bobina aqui, nessa solenoide aqui. Tá? Note que ele não atrai nada, não tem atração de nada, porque, né, eu não fechei o circuito, não está passando corrente, então ele não vai atrair. Então eu vou fechar o circuito, alimentando com mais ou menos 9 volts numa fonte. Fechei o circuito aqui, né? E tá aqui o nosso eletroímã. Olha lá, já tá atraindo uma arruelinha aqui, ó. Ok? Um parafuso. Então quando passa a corrente no condutor, como foi mostrado no desenho, essa corrente gera um campo magnético em cada espirazinha aqui, né? Tá? É a prova que a corrente elétrica ela gera um campo magnético. Entendeu? Vou pegar um pouquinho de palha de bombril aqui, não sei se o experimento vai dar certo. Vamos ver, fazer uma linhaça de pouco de pó. Não sei se deu pra ver, não vai dar pra ver. Linhaça de bombril. Deu pra ver um pouquinho. Pode dar uma descida. Uma aproximada aqui. Um pouquinho de pó de bombril. Linhaça de bombril. Podem ver, ó, aqui. Tá atraindo todo a linhacinha de bombril, ó. Ficou tudo no eletroímã. Nota que do prego ainda fica imantado, né? Se eu começar a descarregar aqui, ele vai perder a propriedade dele, né? Eu vou dar uma descarregada no magnetismo dele, pregando uma chave de fenda aqui nele, no prego. Ó, tá vendo? Já não pega mais nada ali, já tirou e montou, né, ó. Então essa aqui é a prova de um experimento feito pelo Hans Christian, 1800
19, né? Há 199 anos. E eu estou recolocando aqui, ó, o prego na solenoide, na bobina, né? Do enrolamento de fio. Ele se tornou de novo o eletroímã. Experimento simples. Qualquer estudante de engenharia elétrica pode fazer para entender a prática e a teoria e a prática, né? Entender que uma corrente elétrica que passa por um condutor, nesse condutor ele vai gerar um campo magnético aqui, né? Um campo magnético, né? Tá aqui o nosso eletroímã, né? Isso aqui são uns do bombril, né? As fagulhas do bombril lá. Muito interessante, né, esse experimento. Mais ou menos essa ideia que ficou, né? Da solenoide. Essa é a solenoide, né? Seria o prego, né? O prego e o fio que nós enrolamos, né? As linhas de campo, a atuação das linhas de campo em cada espira, né? Interessante demais. Então é isso aí, pessoal. Provando mais uma vez que a prática completa a teoria está aí. Corrente elétrica que passa por um condutor gera campo magnético, sim. Tá ok? Tá aqui provado e testado. Um abraço do instrutor Paulo Silva.